Você conhece alguém que anda triste, sem vontade de fazer nada, cansado, desanimado, ou que simplesmente perdeu o interesse pelas coisas que antes gostava? Talvez até você esteja passando por isso e pense: é só uma fase, todo mundo fica triste, é só falta de força de vontade. Mas será que é mesmo? Porque existe uma diferença importante entre tristeza e depressão. Nós já vamos comentar sobre isso. E outra coisa, existe ainda uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes, aquilo que parece uma depressão pode ser apenas uma parte de um transtorno bipolar. Já ouviu falar disso? E o grande problema do erro desse diagnóstico é que, se for depressão causada por um transtorno bipolar, usar antidepressivo nesse caso pode não resolver ou até piorar a depressão. Ou seja, o diagnóstico correto é essencial, pois pode mudar completamente a forma como o problema deve ser tratado. Então vamos entender isso melhor. Já curte aqui o vídeo porque vamos falar de muita coisa interessante e que provavelmente você não sabe ainda. Todo mundo fica triste. Uma perda, uma separação, problemas financeiros, dificuldades no trabalho, tudo isso pode provocar tristeza. E isso é normal. A tristeza geralmente aparece como uma reação a alguma situação e, com o tempo, tende a diminuir. Já a depressão é diferente. Ela é uma doença que pode permanecer durante semanas, meses ou até mais tempo e começar a interferir na vida da pessoa. E o mais importante, depressão não é apenas tristeza. Um dos sinais mais importantes é a perda do prazer. Você ainda tem vontade de fazer aquilo que antes gostava? Encontrar amigos? Sair? Assistir a um filme? Praticar alguma atividade? Ou tudo parece ter perdido a graça? Essa perda de interesse ou prazer é um dos sintomas mais característicos da depressão. Também podem aparecer alterações no sono e no apetite. A pessoa pode dormir demais ou ter insônia. Pode ganhar ou perder peso sem estar tentando. Pode sentir cansaço constante e falta de energia. E até coisas que antes eram simples podem começar a exigir um esforço enorme. A concentração e a memória também podem piorar. A pessoa pode ficar mais lenta para pensar, esquecer coisas com facilidade ou ter dificuldade para realizar tarefas que antes fazia normalmente. E existe outro sinal muito importante: a forma como a pessoa começa a enxergar a própria vida. Ela pode ficar extremamente pessimista, sentir culpa por tudo, pensar que não é boa o suficiente, que tudo dá errado, que não existe solução. Na depressão, esses pensamentos negativos podem se tornar cada vez mais fortes e acabar reforçando o próprio sofrimento. E aqui vale uma coisa importante: isso não é simplesmente falta de força de vontade. A depressão pode comprometer seriamente a vida da pessoa, e muitas vezes é muito difícil sair desse ciclo sem ajuda profissional. Uma coisa que pode ajudar é prestar atenção nos pensamentos que aparecem antes ou durante os momentos em que você se sente pior. Se possível, anote. O que aconteceu? O que eu pensei? O que eu senti? Torne o pensamento racional. Perceber esses padrões pode ser o primeiro passo para questionar pensamentos negativos e desenvolver uma visão mais equilibrada. E essa dica aqui é muito top. Se você está gostando do vídeo e acha que essa informação pode ajudar alguém, vale curtir o vídeo, né? E agora, chegamos a uma parte ainda mais importante. Quando a depressão pode ser, na verdade, um transtorno bipolar? Imagine uma pessoa que chega ao médico dizendo: estou deprimido. Ela está sem energia, perdeu o prazer pelas coisas, dorme mal e está pessimista. Tudo parece indicar uma depressão, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Essa pessoa já teve algum período em que ficou completamente diferente? Por exemplo, já passou por uma fase de energia excessiva? Dormia muito pouco e mesmo assim não se sentia cansada? Ficava extremamente acelerada? Falava muito mais que o normal? Tinha comportamentos impulsivos? Ou períodos de humor anormalmente elevado ou irritável? Esses períodos de muita energia a gente chama de fase de mania, porque em alguns casos, a depressão pode ser apenas uma parte do espectro do transtorno bipolar. Isso é importante porque no transtorno bipolar, o primeiro episódio muitas vezes é justamente depressivo. Ou seja, a pessoa pode procurar ajuda por causa da depressão sem perceber que já teve episódios de mania. Por isso,
Quando alguém apresenta depressão, é importante investigar também o histórico de períodos de muita energia, redução da necessidade de sono, impulsividade, alterações importantes de humor e histórico familiar de transtorno bipolar. E por que isso é tão importante? Porque depressão unipolar e depressão bipolar não devem ser tratadas simplesmente da mesma maneira. No transtorno bipolar, antidepressivos isoladamente não são recomendados, devido ao risco de provocar episódios de mania ou até ideação suicida. Então, se alguém está deprimido, não significa automaticamente que tenha depressão. É preciso avaliar o quadro como um todo. Agora, uma parte muito importante. Se uma pessoa deprimida começa a falar frequentemente sobre morte, diz que gostaria de desaparecer, que seria melhor não estar viva, ou começa a pensar no suicídio como uma saída, isso é um sinal de alerta. Não é para ignorar. Não é para dizer, isso é só atenção, e não é para esperar passar. Pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio exigem avaliação profissional rápida. O uso de álcool e outras drogas também pode piorar o quadro e aumentar os riscos. Se isso estiver acontecendo com você ou com alguém próximo, procure ajuda profissional imediatamente. Aqui é a principal dica do vídeo. Se você se identificou com o que foi dito no vídeo, procure um psiquiatra de qualidade, bem como um psicólogo. Pois a boa notícia é que depressão tem tratamento. Seja a depressão isolada, a qual será tratada com antidepressivos, ou a depressão associada a transtorno bipolar, que deve ser tratada com estabilizadores de humor, como lítio ou ácido valproico. O tratamento depende da gravidade e das características de cada pessoa, e pode envolver psicoterapia, medicamentos ou a combinação de diferentes estratégias. E quanto mais cedo o problema é reconhecido, mais cedo a pessoa pode receber a ajuda adequada. Por isso, não confunda a depressão com preguiça. Não confunda com falta de força de vontade. E não tenha vergonha de procurar ajuda. Depressão é uma doença, não uma fraqueza. E lembre-se de uma coisa importante. Se você está deprimido, pode ser depressão. Mas também pode ser a manifestação de um transtorno bipolar. E descobrir essa diferença é fundamental para que o tratamento seja adequado. Se você quer aprender mais sobre depressão, transtorno bipolar e outros temas de saúde explicados de forma simples, se inscreve no canal. E se esse vídeo trouxe uma informação importante para você, compartilhe com alguém. Porque uma informação que parece simples pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ouvir.